Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso, seu programa preferido. Abre as câmeras de mulheres para mulheres, abrindo o coração, abrindo a sua solidão, abrindo seus dilemas mais obscuros do coraçãozinho. A gente tá aqui para não deixar você se sentir só. Eu não tô me sentindo só. Gente, temos um tema maravilhoso para tratar hoje. Certo, Cauane? Você tá empolgado para hoje? Muito empolgada, uma loucura. Que isso? Tá empolgada? Pelo menos tu vai levar nas costas? Não, levar o programa nas costas. Mochilinha. Vai levar nas costas. É, Camarinha. Ai, ficou engraçado. Vai levar o programa nas costas da animação. Claro, porque muito as pessoas animada. gostam da sua risada. Ai, Jesus, não posso ficar séria agora. Teve até uma pessoa que nos descreveu, achei bem interessante a análise que ela fez. Olha só, Letícia é povão, garra e maturidade. Povão. Garra? Povão, achei que definiu bem. Eu me senti a Regina Foca na maturidade. Só parece o pai da Regina Casé. Do povo. Do povão. Foca na maturidade. Suvaqueira, volta. Ai, gente. Ônibus lotado, gente, sabe? Eu queria ser fina. Eu queria ser fina e madura. Não deu. A K é gênia, jovialidade. Gênia. A K. Eu sou a K. Ah, tu? É gênia, jovialidade, tem umas sacadas do céu. E a Lari é o eixo, equilíbrio. Larissa, tu vê. E Tu força. chegou nesse lugar pra ser o As eixo. três juntas são power demais, Deus purinho e irmãs. Que Essa aqui isso? fez uma Larissa? análise dos temperamentos. Eu gostei. O teu o meu- é ótimo, mas o meu... Ela falou que você é madura. Madura é velha. A minha mãe falou também. A Letícia tem muita vivência. Velha. Minha mãe disse. Letícia tem muito E a Larissa é conhecimento, o muita eixo. vivência. Só aquele Larissa, agora Equilíbrio. tu chegou ao teu auge, Larissa. Aqui, tu é o eixo. Sim. Em que lugares que tu é vista como eixo? Vamos Equilíbrio. ver. Equilíbrio. O equilíbrio, força. Força. Só aqui. Não, Só que é que amiga. aqui as mulheres te conhecem de verdade, conhecem a tua Exatamente. alma, Se as pessoas- a minha conhecem áurea. quem tu é. Se as pessoas conhecessem minha áurea... A áurea não, né? Aqui as pessoas sabem quem tu é desnuda. No caso, Desnuda. nuda, né? Não. Sei lá. Deixa pra lá. Não, desnuda. Você não sabe o que é desnuda? Aqui ela se desnuda. E fica nu. Ah, tá. Tipo, nu. Não, desnuda. Gente, eu não tô... Nuda? Eu sou nuda. Não, ela Não, se desnuda, e fica nua emocionalmente. Exatamente, é aí que as pessoas te conhecem. É, ela não fica tão não. Ela É por isso que tu achando ela o não eixo. fica tanto. Por isso que eu já não tão forte de Se tu desequilíbrio. tivesse Se eu abrisse minhas costas pelada aqui, vocês iam ver. Vocês iam ver. O equilíbrio. O equilíbrio. Meu Deus. Isso que a gente nem começou o programa. Eu A gente vou nem explicar pra começou. nossa audiência o que acontece. É que tem dias que a gente grava 2 no mesmo dia. É um Aí que problema. dá o problema. A gente tá muito aquecida, muito soltinha, né? Acontece Dentinho isso. mole. Imagina se a gente começa a viralizar, começam a fazer corte de... Dentinho mole? Que isso? Dentinho mole? Vocês não sabem o que eu entendi, não vou comentar. Não comenta. Se alguém entendeu outra coisa, não comenta. Não entendi nada. Não, Gente, eu tenho acho um que é medo dia. que isso aqui comece a viralizar, que agora a gente tá com um pouco mais de visualização, desde que a gente foi pra relva e os maridos vieram. Que isso? A gente cresceu de visualização Aham. desde esse episódio. E o perigo Triste disso aqui, eles episódio. cortarem um trecho, soltarem lá no Instagram, uma parte dessa aqui dos dentinhos mole de vocês. Eu tenho medo. Medo do quê? Da cadeia. Do cancelamento. Não, Ai, a gente sempre é amada por todos. Ah, Não. sim. A Não, controvérsia. Não, que já teve um hater, teve um comentário hater. Pensei, vamos ter o equilíbrio de deixar lá. Já foi lá e respondeu, lembra? Eu respondi. Ah, Foi nosso único hater. Não é mais bem-vindo, brincadeira. a gente só gosta de gente que concorda com a gente. Desliga, Discordou. É nós Discordou é maravilhosa. bloco. Equilíbrio. É dessas que a Equilíbrio. gente gosta. Então, hoje, como não estamos sós, vamos falar sobre solidão. Solidão. Não ficou bom isso. Somos pessoas... Ai, gente, desculpa. É muita coisa acontecendo.
Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre solidão. É engraçado a gente estar rindo, mas não sobre o tema, porque o tema é triste demais. Aliás, tem muita gente que fala nos comentários, Isso. né, que a gente é as melhores amigas. Companhia. Tipo assim, por um lado é bom, né? Por outro lado eu fico um pouco preocupada, né? Não, com certeza. Porque ninguém quer estar sozinho, né? Sim. A não ser que seja para algo muito legal, que aí a gente estava até brincando aqui, conversando nos bastidores, que é a solitude, né? Então tem a solidão mesmo, de fato, você se sentir sozinho. E tem o sozinho que é importante você ter e separar esse momento. Então a gente quer falar sobre isso, porque teve um comentário, eu não sei se foi comentário ou se mandaram para mim Acho direto. que mandaram pra ti direto. Isso. Falando que queria muito ouvir sobre esse tema, por imaginar que nós também passamos por isso, que é o quê? Estar com muitas pessoas em volta, né? Ter pessoas que sempre estão perto. É difícil ver sozinho. Principalmente no contexto de igreja, né? Que tá sempre final de semana, daí come na casa de não sei quem, vai não sei aonde, aí depois se encontra de novo, aí é aniversário, vezes casamento. até relações de dependência, que também é complicado. Exato. A gente tem episódio sobre isso, inclusive. Dependência emocional. Isso. E, ao mesmo tempo, quando se encontra dentro de si, no seu mais... né, no seu lugar mais íntimo, se sente sozinha. Sente alguém que não tem com quem contar de verdade. Não consegue confiar nas pessoas. Acha que as pessoas não estão com ela. Então, por mais que tenha muitas pessoas, o sentimento é de solidão. Então, eu queria falar sobre isso. Cal, você já se viu nessa etapa da vida? Tipo, com um monte de gente perto, mas se sentindo sozinha? No fundo, você se sentia sozinha? Muito, muito. Eu vivi muito tempo como solteira também, né? E longe da minha família. Então, Morava, né, longe da família. Morava sozinha, morava longe da minha família. E num universo de estar rodeada de muita gente, né? Já era integral no ministério, cuidava de um monte de menina, tinha um monte de amiga, mas... Nossa, eu tenho muitas lembranças de momentos, assim, que eu estava aos prantos me sentindo sozinha. Eu tenho lembranças, assim, por exemplo, de eu doente. Ai, parece uma coisa meio trágica, assim. Não, acho que tem gente que passa por coisas muito piores, mas tá, né? Falando desse assunto. Eu lembro de situações, por exemplo, de eu estar doente... sentada na frente do fogão, assim, fazendo a minha sopa, porque, tipo, não tinha outra pessoa ali, sabe? Pra, vamos dizer assim, cuidar quando tu tá doente. Então, Pra quem ligar imediatamente, sem que você se sinta constrangida. Né? Isso, pra me levar, sei lá, no PA, porque eu não tava com força de, sabe, pegar um ônibus, andava muito de ônibus, tal, ou de, na época nem tinha tanto Uber. Tenho memórias assim, eu lembro de uma época que eu cuidava do Soma Universitário, na outra versão que nós tínhamos, o nosso culto de que jovens. era aqui, inclusive. Que era aqui no espaço onde é o estúdio hoje. E eu cuidava daquele culto, era solteira. E geralmente, assim, era 10 da noite, a gente fazia o culto, era muito massa. E depois a gente dava rolê. Eu era jovem também, eu tinha os meus 22, 23 anos por aí. E eu lembro que muitas vezes acabava o culto, aquela coisa da liderança. Eu ficava ali conversando com as pessoas, limpando, arrumando as coisas, tudo. E aí, quando eu ia sair Não tinha mais ninguém. Tipo, vamos dar um rolê, vou comer uma pizza com a galera. Super, assim, animada. Eu dava rolê sexta, sábado, domingo. Até era fase de viver isso. Não tinha filho, não tinha marido. Só tinha faculdade e o ministério. E aí não tinha mais ninguém. E eu lembro que, tipo assim, tava vazio. Eu lembro de algumas vezes, assim, pegar um Uber e ir engolindo choro, assim, chegar em casa e chorar. Tipo, cara, me matando por esse povo, ninguém nem pra me chamar. E depois que eu fui entendendo que ninguém tinha essa obrigação de me chamar, daí eu comecei já a organizar o meu rolê antes de ir pro culto. Já combinava. Gente, vamos em algum lugar? Não era por mal, era por falta de organização. E eu não posso ficar dependendo das pessoas, mas... que a gente quer se sentir parte, né? Isso. Às vezes, isso é legal organizar, mas às vezes o dilema continua igual. Tipo assim, tá, e se eu não organizar, ninguém vai me chamar? Isso, e eu acho que acontecia uma outra coisa. Eu não era uma pessoa, na época, excluída. Eu era a pastora. Então, tinha uma sensação de que, com certeza, ela já tem algum rolê, entende? E às vezes, eu já vi isso acontecendo até comigo e com o Geise, assim. A gente também agora sai, muitas vezes sábado, e a gente sempre tem alguma
coisa combinada. Quase sempre tem. Mas já aconteceu de algum dia a gente não ter e a gente vai organizar e, tipo, ninguém lembrou de talvez, vamos lá com a gente, porque parece que com certeza Sim. ele já tem alguma coisa. Então também tem Então, isso. cheio de amigos, até parece que eles vão querer vir com a gente. Vão ter tempo pra gente, isso. Então, já me senti nesse contexto sozinha. Já me senti muito sozinha também, no sentido de solteira mesmo, sabe? De ver muitos namorando ou casando. As minhas amigas, a grande maioria casou cedo. Não necessariamente cedo, mas casou antes que eu, quero dizer, né? Então, eu dava muitos rolês que eu era a única solteira do rolê. Então, eu me sentia sozinha nesse aspecto, né? Então... De ser diferente do grupo, assim. Isso. De me sentir sozinha de... Até com medo do futuro, às vezes, companhia né? masculina, de homem, de um marido, de um namorado, sabe? Já me senti muitas vezes assim. Por exemplo, quantas vezes eu fui madrinha de casamento, todo mundo lá com seu casal, e eu entrava sozinha, ou entrava com, sei lá, um amigo aleatório, sabe? Então, eu já vivi muito dessas situações, com os pastores mesmo. A gente tinha muito retiro de pastores, reunião de pastores, e geralmente, quando era pra levar, sei lá, o cônjuge, tava todo mundo com o seu cônjuge, e eu não tinha, né? E assim, eu não sofria, mas eu era visitada por esses sentimentos. Se eu parasse pra prestar atenção, eu me entristeceria. Até lembro de uma vez que a gente teve um encontro de pastores e implantadores lá na casa do Lipão e da Lari, que só tinha 2 solteiros, que era o Geis e eu. Mas a gente tava solteiro. Então, assim... E lembro de uma outra fase também que eu me senti muito sozinha, que eu já abri, a gente tem um episódio aqui sobre amizade, né? Você não precisa de uma melhor amiga, acho que é o nome do episódio, né? Que eu tive uma transição muito forte de amizade, que praticamente todas as minhas amigas, que foram minhas madrinhas de casamento, amigas muito próximas, assim, saíram da igreja, mudaram de cidade, tipo assim, reciclou total, e eu me vi cheia de gente em volta, mas eu não tinha com ninguém. Ou talvez a profundidade que tu pouquíssimas... Isso, a intimidade, a liberdade, a intimidade que eu tinha, a profundidade, isso que eu tinha com essas. E aí foi um tempo de transição que eu acho que eu talvez ainda tô, mas o meu casamento supre muito disso. Hoje, assim, o meu melhor amigo, a pessoa que tá comigo, e eu sei que todo mundo pode reciclar, mas ele me supre totalmente, assim, é o Geise. O Geise é, tipo, meu amigo pra rir, meu amigo pra passear, meu amigo pra namorar, meu amigo pra conversar, meu amigo pra desabafar. Mas, ao mesmo tempo, Deus foi acrescentando novas amizades, assim, que hoje eu me sinto muito feliz, muito grata até por essas pessoas. Estou com 3 em mente, assim. Mas daí hoje eu me sinto mais estável nisso, sabe? Mas enfim, fiz uma timeline aí de... e também na infância. Me senti muitas vezes aquela que foi lá pra infância. Ela não começou dizendo que não tinha muita... Nunca... Pois é, né? Eu Mas vai perguntei, acabando. não, não tenho problema com isso. É igual minhas pacientes na Foi terapia. um horror essa vida. Ela viveu sozinha a vida inteira. Ela é uma solitária, coitada. Calma. Pois é, eu falei... A Lari perguntou, a gente vai falar disso mesmo? Eu não sei, a gente vai Eu falei, ter alguém se sente sozinha? Daí, não. Você, não. É que hoje eu não me sinto, entendeu? Mas eu tô contando meu histórico. Mas foi... que se continuasse... Foi difícil igual- chegar até aqui. Pacientes Que se nos continuasse se sentindo sozinha, aí, não sei como seria. Como é que foi tua semana? Tá tudo certo. Então tá. Aí começou Quer a falar falar. do que hoje? Mas olha, eu já me senti muito sozinha na vida, sabe? Hoje, assim, não é uma pauta. Semana que vem já não sei. Não, mas hoje você se sente só? Não. Ah, tá. Pensei que precisava da minha mão. Não, hoje não é um sentimento. Hoje acho que tem coisas bem piores na frente. Então, Eu até tô querendo ficar sozinha. eu até tô sozinha, mas não é uma urgência. Tem coisas isso. mais difíceis Mas pra assim, lidar. esse sentimento de ter muita gente, mas não ter aquela pessoa que eu queria, isso eu senti já muitas Mas sabe o que, vezes. que eu acho? Até comentei um pouquinho antes. Vai, ministra, que eu acho ministra que é na uma... minha vida. que também é uma transição na vida, na maturidade de entender a solidão. Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem a necessidade de ter aquela pessoinha que anda com a gente, a amiguinha que vai no banheiro, a gente quer fazer tudo com aquela pessoa. Essa sou eu. Hã? Essa aí sou eu. O quê? Gosta de ir no Tem banheiro. maturidade, vai no banheiro. Ela gosta de ter uma amiga que tá com ela. Se essa amiguinha vai embora, eu já não tenho mais ninguém. Tu acha outra bem rapidinho. Ah, Larissa,
Tá, mas eu fico um período me sentindo sozinha. 2 dias. Mas quem vê uma pessoa... Mas assim, mas eu acho que isso aí também é uma coisa que a gente muda, porque na vida adulta a gente não consegue manter essas relações. Alguém que vá o tempo inteiro consegue. Não consegue, cara. Não consegue. Não consegue, porque aí tu tem a tua família, Claro, tu tem isso as sim. outras coisas, tu tem outro compromisso, tu tem um dia que tu não pode não sei o quê, sabe? Então, tu não consegue ter sempre aquela pessoa contigo para fazer tudo contigo. Então, eu acho que é uma transição também de compreender que vai mudar, não vai ser naquela intensidade. Isso não quer dizer necessariamente que tu esteja sozinho. Uhum. Isso. Eu acho que tem essa coisa das fases, né, que vai mudando. A gente até falou disso no outro episódio, mas eu acho que existe uma coisa que não é tão material, que não é tão assim, tenho ou não tenho amigas. Eu vi hoje... É um sentimento, sabe? Sim, de pertencer, de fazer parte, de ter alguém, de ter onde chorar. Isso. Por exemplo, Às vezes você não tá mal, mas você fica pensando, mas se eu ficasse mal, eu não tenho ninguém? Então eu posso ficar mal. também, e essa coisa também, eu tenho uma amiga que, a Pri Batistel, ela ama a própria companhia dela e ela verbaliza isso. Ela ama ter tempo sozinha, viajar sozinha, tomar um café sozinha, ir no cinema sozinha, ela ama. Eu gosto de ter alguém comigo. Tem coisas que eu gosto de fazer sozinha, óbvio, mas assim, eu prefiro ter alguém comigo. Se eu vou viajar, eu prefiro ter alguém comigo, né? Se eu vou no cinema, eu prefiro ter alguém comigo. Eu gosto de comentar o filme inteiro pra pessoa do meu lado. É chata, né? Eu sou relacional, mas eu acho que tem muito essa coisa que não tem a ver com o que eu tenho ou eu não tenho, o que tem ou não à minha disposição, mas o sentir. Tem gente que tá, de fato, rodeado de pessoas legais, que suprem, que amam, que estão junto, mas é um buraco tão grande de solidão. Eu atendi uma menina esses dias, uma menina bem novinha, e ela tem um histórico, assim, bem... delicado, né, de família, várias intercorrências, assim, enfim, não vou expor aqui. Mas ela falou assim, eu tenho uma carência, Cal, tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Achei tão bonitinha ela falando no auge dos seus 12, 13 anos. Que, Cal, de verdade, não é papo de crente, mas só Deus pode suprir. Ela falou assim, sabe? E é verdade. Porque, de fato, é uma carência de ver amor onde não tem e de não ver onde tem, sabe? Assim, é tão profundo que ela pode ter pai, mãe, amigos, irmãos, tá rodeada de pessoas que realmente a amam, mas ela ainda vai estar se sentindo sozinha, né? Que é como eu me senti em alguns momentos. Eu sou rodeada de pessoas até porque eu trabalho com pessoas. Mas assim, tu acha que isso era em decorrência de um sentimento de uma questão existencial mesmo? Ou era circunstancial, assim? Eram situações que te levavam a isso? No meu caso, eu acho que circunstancial. E também um pouco relacionado à posição, eu acho que a gente enfrenta um pouco disso, de que as pessoas, às vezes, elas querem a nossa utilidade, entende? Muitas vezes eu sou procurada, na grande maioria das vezes, na verdade, a gente é procurada para servir as pessoas, para ter uma utilidade. Acho que a Val Gonçalves postou esses dias uma frase, até se depois vocês estiverem falando, eu vou procurar aqui, que quando você não tem uma utilidade, quem permanece e por que permanece, sabe? Eu fiquei, parada ali. Pensar, não vou pensar nisso agora, que eu tenho outras coisas. Vou deixar pra pensar lá no monte. Deixa pra chorar, não tenho tempo pra chorar agora. Mas é isso, né? Então, acho que mistura muito o que a gente oferece no sentido de função, e também uma coisa de assim, às vezes eu tenho a pessoa que eu tenho ali alguém, mas não é aquela pessoa que eu precisava pra isso. Não sei se deu pra entender. Entendeu? Eu entendi. Eu tenho, por exemplo, a Lari vai me falar que conta comigo. Tá, mas não era isso que eu precisava agora, um conta comigo pra ir aqui em algum lugar. São coisas mais subjetivas. Sim. Eu tive... Tem 2 lugares que eu já me senti muito sozinha. Uma foi quando eu estava em auge, né? Na minha crise dentro do meu casamento. Porque eu acho que o marido, ele traz muito essa figura... Ai, meu Deus, quase quebrei meu... Tudo bem. O marido, ele vem com essa figura muito completa, né? Nesse sentido de amizade. Tu revelou a tua banana. Ela tinha uma banana guardada, esqueceu. Tem uma banana.
É uma banana. É uma banana. amiga, Ela Depois carrega deixa. com ela a banana da Carinho. sorte. É porque é. Se cuida antes que eu pegue a tua banana, Ó, que é? semana passada já fiz Já a roubou tua minha banana. Mas Já fiquei com as tuas coxinhas da asa. Então, é que eu- agora a banana. Enfim, assunto interno. Mas o marido, ele vem com essa figura completa, né, de amizade. Então, desabafo, decisões pro futuro, ajuda para levar sacola, tem, né, várias situações. O marido, ele completa nesse sentido quando tem um casamento legal, saudável, né? E por muito tempo, o Lipão perdeu completamente a admiração por mim e eu por ele. Então, assim, a gente tinha tudo menos amizade, né? A gente dividia a mesma casa, dividia as contas, dividia os filhos e amizade mesmo não existia, né? Era tipo assim, tá, tem que fazer almoço, tá, senta pra comer. Já fiz o almoço, tira a mesa, me ajuda a lavar aqui, faz não sei o quê. Era isso, né? Não existia a amizade, né? O prazer de estar junto, de dar risada, de conversar. Então, como durou muito tempo, né? Nossas crises dentro do casamento, né? Minhas crises em especial, muitos anos, né? Então, eu me acostumei a estar sozinha, porque nesse tempo eu também não tinha amizade de meninas, de amigas, porque eu me enfiei dentro do meu problema. Então, eu acabava que eu não tinha nem dentro de casa, que dirá fora de casa, né? A amizade. Então, eu acabei sentindo muita falta de pessoas na minha vida, assim. Mas eu me acostumei com isso, assim. Eu não sabia que eu precisava tanto ter pessoas na minha vida quanto eu sei hoje, né? Então, eu lembro que quando a gente Deus transformou nosso casamento, a gente começou a voltar a ter afeto um pelo outro, carinho e amizade. Eu lembro que um dia ele falou pra mim assim, agora você precisa ter amizades de outras mulheres. Eu lembro de uma conversa que a gente teve isso. E eu pensava, mas eu já tenho tudo. É porque eu não sabia como era também ter mulheres. Pessoas que eu podia ligar e dizer assim, olha, eu não tenho leite, eu tô sem carro, tu traz um pra mim. Onde é que tu tá? Eu tenho, hoje sim me dizer, eu tenho quem eu vou pedir. Eu sei com quem eu posso contar. Com coisas mais engraçadas possíveis, né? Então, eu não sabia que eu precisava tanto. Então, nessa época, eu senti muita falta, no sentido... como que eu não senti falta porque eu tinha saudade, mas eu sofri muito por não ter. E hoje eu sei o quanto é importante. E um outro lugar, mais ou menos o que a Cal falou, que eu também tinha pensado, é por causa da posição, né? Quando você tem coisas a oferecer, no nosso sentido, na nossa função, é um aconselhamento, é uma amizade, é um carinho, porque as pessoas olham para esse ofício, né, pastoral, com carinho, né? Um lugar onde eu posso encontrar quem eu preciso, né? Que vai me ouvir, que vai me entender, que vai orar comigo, que vai gostar de mim, que vai gostar de me ouvir. E é verdade, a gente tá aqui para isso, a gente faz parte, né, do que Deus nos chamou para abraçar pessoas, estar com pessoas. Mas ao mesmo tempo eu fico em dúvida muitas vezes das pessoas que se aproximam, O que ela né? tá querendo? O que ela quer com a gente? Olha a frase, achei aqui. Só vai ficar até o fim aquele que depois da nossa utilidade descobrir o nosso significado. Então Muito não é que bom. não deve querer a nossa utilidade, mas fica e Apesar de... descobre o significado e continua. apesar de. Exatamente. E tu acha que, assim, o fato de vocês terem... Não é fama, não é a palavra, né? Mas serem mais conhecidos, assim, atraem as pessoas e isso confunde um pouco? Confunde o quê? Disso? Confunde, assim, de tu pensa assim, poxa, será que a pessoa tá vindo por conta de interesse, assim? Assim, na verdade, eu acho que a gente criou um bloqueio com relação às pessoas. Então, primeiro a gente duvida, depois, com o tempo, a gente abre espaço. Daí Né? a gente se frustra, daí E a aí, gente Mas daí recomeça. por causa disso mesmo, né? De ter sido tão frustrado, assim, de descobrir coisas que você falava. Tipo assim, eu sou muito aberta a conhecer gente eu não gosto de estar no primeiro encontro, não sou assim. Mas quando eu olho pra alguém e falo, nossa, me identifiquei, eu trago pra perto, eu quero estar junto, eu acho, encontrei uma nova amiga, sei lá. E a gente já se frustrou demais com relação a isso. Então, acho que criou uma certa barreira. Então, eu tenho medo de quem chega muito rápido. Né? Eu tenho um certo medo. E isso é ruim também, né? Porque eu acho que as pessoas estão só vivendo, muitas delas. Estão se aproximando, gostaram de estar junto. Não tem nada a ver com o que... Mas pelo histórico mesmo, né? Nossa, é bem isso que eu tava tentando antes dizer, tipo assim, no sentido de que às vezes eu tenho a pessoa, mas não é quem eu quero. Eu falei isso, né? Porque às vezes eu me sinto invadida quando é um desejo da pessoa, a pessoa chega, e daí eu posso
pensar, meu Deus, mas então Deus proveu, tem alguém aqui, mas não era isso que eu queria, Sim, entende? Porque não Eu não podia escolher, né? Isso, é aquela coisa de talvez assim, você seria a madrinha de casamento da pessoa, mas a pessoa, tu nunca convidaria ela pra ser tua. Tem muito disso nessa posição. E muitos bem intencionados, no sentido de chegar mesmo pra estar junto, pra ser amigos. Muitos ficaram mesmo, que chegaram desse jeito, tive dúvidas, tivemos. Várias pessoas falaram: cuida, devagar, não faz isso, né? A gente é o tempo todo alertado, o tempo todo alguém chega e fala, e aí eu piso o pé no freio, ou não, né? A gente o tempo todo tá fazendo esse exercício, né? E muitos ficaram, e muitos, é bizarro assim, né? Mas muitos, assim, nitidamente, com o tempo, provou que tudo que precisava, que tudo que queria era o que a gente podia dar. Então, assim, de ficar chateado que não apareceu no story, por exemplo. Fez, todo rolê faz. Nesse que eu estava junto, não fez. E nitidamente vim falar, tipo assim, claramente vim falar, né? Não posso estar junto, qual que é o teu problema comigo? Então, esse tipo de coisa, de vez em quando acontece. Então, essas pessoas que a gente acaba falando, não tem como. Né? Não tem como, Qualquer não intenção, quero, né? Enfim, não quero. Pessoas que foram na minha casa e depois fizeram textão no Facebook, na época, né? Enfim, é muito difícil essa... E tu está falando da nossa posição como esse ofício pastoral. Mas tem muitos que é porque tem muito dinheiro. Tem muitos que é porque, sei lá, não sei, outros... Às vezes você é a pessoa mais extrovertida, que conecta outros amigos. Isso, dentro do rolê tem um destaque por ser uma personalidade. E aí o que as pessoas querem de você é que você seja o macaquinho do circo. Que você vai animar a festa, mas na verdade ninguém tá nem aí pra você. Também já tive contato com pessoas que veio falar isso, né? Por que me chamam? Enfim, então eu acho que estar com pessoas e ser solicitada e não quer dizer que você tem com quem contar. Eu penso muito que a gente já falou sobre isso, sobre amizade num outro episódio. Cara, eu vejo muito assim, pelo menos na minha vida, na nossa vida lá em casa, é muito Deus, assim, sabe? Parece que Deus coloca pessoas, nossa, no lugar certo, no momento certo. Muito assim, sabe? Meu coração, é muito legal. Inclusive, eu vou contar até um breve, super simples testemunho. Eu tava agora, recebi uma mensagem de uma menina, uma mulher. O Zion, ele treina e nesses treinos eu não posso, então a gente deixa ele lá e vai buscar no final do treino, né? É um treino longo e eu não posso estar lá. E as mães ficam lá, porque é muito distante o lugar, né? Então elas acabam vivem em função ali das crianças e tal, então vão pra lá. E eu sempre fiquei com o coração apertado, porque, por exemplo, de vez em quando o Zion vem falar, mãe, acabou minha água, tal, eu tava com muita sede, eu pedi, o menino não quis me dar. Então, esse tipo de coisa, bem coração de mãe, assim, que eu falo, eu queria... eu vou largar tudo, eu vou ficar com meu filho, sabe? Porque o treino é mais importante, no sentido de meu filho, satisfazer o meu filho. Ele é meu filho, eu vou deixar lá. Enfim. E eu, muito apreensiva, sempre muito apreensiva com isso, assim. Pensava, ai, que raiva, vou matar esse menino, né? Bem coisa de mãe. E aí, eu ensinei, filho, não, mas você não pode esquecer sua garrafinha e tal, tentando driblar as coisas. E eu sempre com isso na mente, né? E aí, eu postei um texto essa semana sobre muita coisa para fazer e tal, né, ansiedade e tal. E nisso, uma pessoa lá do treino, uma mãe, que eu já me aproximei, que inclusive quer vir conhecer aqui a Onda. A gente tá, assim, conversando mais de perto, quando a gente viaja em torneio, coisas, campeonato, a gente fica juntas, conversa, porque eu não tinha nenhuma amiga lá. Então, ela... Parece que Deus plantou ela assim lá, sabe, naquele lugar. E aí, hoje tá muito quente aqui em Joinville, tá 35 graus, assim, aleatoriamente. Eu mandei o Zion e com medo de acabar a água dele e ele ter que passar por isso de novo, né? Aí ela acabou de me mandar uma foto, ela me mandou assim, ó. Lari, coloquei mais água na garrafinha do Zion. Ai, que amor. Daí botou assim... Aí eu falei, meu Deus, Mi, muito obrigada, né, por cuidar do Zion aí. Eu não pedi nada pra ela. E agora ela mandou, assim, uma foto dando caldo de cana pro Zion. Que ela falou assim, ele tem que repor agora porque eles treinaram muito no sol. E aí, se não é Deus mandando pessoas e amizades e ela não quer nada minha. Ela nem sabe direito quem eu sou, sabe? Não tá inserida no contexto da igreja, nem nada.
Mas parece que Deus, ele faz as coisas tão perfeitamente, assim, antes da gente sentir necessidade. E eu vejo muito isso, assim, a questão de amizade. Eu acho que é de se colocar diante de Deus, sabe? Deus, tu conhece se meu importa coração. com isso. Exato. Deus tinha amigos, né? Deus chora por amigo, chorou por um amigo. Então, eu vejo, assim, que isso é uma coisa muito importante. Não desista de ter amigos. Embora eu sou a primeira, muitas vezes, a desistir de amizades. A gente já conversou muito sobre isso, né? Mas o quanto que isso é, assim, um presente de Deus, Uma assim. necessidade também. É um Olha só que repertório sobre esse assunto. Loucura. Tá bom, mas foi bom, né? Acho que é isso. Daria pra fazer parte 2 até, né? Não, Daí já é calma, demais? aí já não, acabou. É que eu só foi o início Das lamúrias. lamentos. É isso, Como é bom ter Letícia. amigos. É isso aí. Considerações finais? É isso aí, né? Eu acho que... A Letícia Começa tudo de novo. Não, eu acho que assim, eu acho que tem uma coisa que a gente também precisa é sair de uma posição de se sentir solitário e não ir atrás de resolver isso. Eu acho que a gente tem que ter uma atitude. Até eu ministrei uma palavra semana passada numa igreja ali, e aí eu tava estudando aquele texto lá da transformação de água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. E aí eu fiz um comentário que me veio agora aqui na minha memória, né? Que quando Jesus vai transformar a água em vinho, ele tinha poder para encher os cântaros lá, né? Mas ele fez com que as pessoas que estavam ali enchessem. Depois que estavam cheios, ele transformou. E aí eu comentei na ministração falando o seguinte, que existe uma parte do milagre que é responsabilidade nossa, né? Existe uma parte que Deus também entrega para nós. O pães e peixe, precisava do pães e do peixe. Exatamente. Alguém ousadamente que falasse, olha, tudo que temos. Né? Então, assim, e essa parte que é nossa faz parte da gente também participar daquilo que Deus quer fazer. Então, assim, quando a gente fala, Deus vai mandar alguém, ou quando a gente fala assim, poxa, né? Deus cuida Deus disso. cuida e tal. A gente também precisa entender que existe uma parte que é responsabilidade nossa. Então, a gente precisa Ser legal com as pessoas. Intencional, ser legal. Ir atrás, por exemplo, assim, pra mim, isso é muito tranquilo, assim. Se eu quero estar num rolê, eu chego e digo, fulano, eu queria ir lá onde que vocês vão ir, entendeu? Então, eu acho que... Não ficar se vitimizando, né? Com autopiedade. Sofrendo num lugar, meu dando Deus, indireta. ninguém me ama, ninguém me quer. Sim. Se você quer ser amigo de alguém, vai atrás. Sabe? Vai atrás, procura. Eu tenho muito isso. Às vezes tem uma pessoa que eu acho muito legal. Eu falei, vou ser amiga da fulana. Tipo assim, e aí eu vou lá atrás e crio E às vezes oportunidade. vai levar um não e tá bom também, Então, né? não rolou. Mas assim, eu acho que a gente tem que participar desse milagre. Tem que ter uma posição ativa de ir atrás. Porque... Olha, tu encerrou com chave de ouro, Letícia. isso aí, Era, né? era o Tu pontinho que mostrou pra faltava. que veio. Eu sabia Mostrou que pra tinha algo veio. aqui, por isso que eu A falei. crise, a provisão de Deus e a nossa parte. A gente É isso se aí. completa. Podemos ir embora agora. Beijos, Tá pessoal. bom, gente. Era isso. Elas vão reclamar que durou pouco esse. Elas vão reclamar. Não, mas elas vão agora dizer é assim, porque- que agora não quer Mas aí a gente já deu tudo de si. Mas daqui pra frente vocês iam ver o que era. Ou então vai voltar a cada O problema 15 que é. dias. Aí ela vê. Se reclamar. Tá bom, gente. É isso. Muito obrigada pela participação de todas. Aleluia, glória a Deus. Depois eu passo o Pix. Assim, a nossa oferta? Tô esperando. Não ganhei nada aqui, né, pessoal? Nem a cuca da Ana veio hoje. A Anne Anne. não veio com a cuca dela. Ô, Anne. A Anne vacilou dessa vez. Só tem que comprar a cuca dela pra valer a pena, né? né? Também não vai ficar nos alimentando de graça. Né? Me senti hoje muito, muito sozinha na questão Na de comida. comida. Tem uma banana aqui. E tu não fique de olho não, que eu vou comer ela agora. Eu tô muito de olho. Gente, é isso. É isso. Um beijo pra vocês e até o próximo Pod Nós.